tem que ter um método. Por quê? Porque o método te garante qualidade. Você não vai por ensaio e erro, você já vai ter um passo a passo. E você tendo esse passo a passo, você tem mais garantia da qualidade do resultado do teu trabalho. Oferecendo um trabalho de qualidade para a empresa, o que a empresa faz? Te indica para outras empresas, e até te recontrata. Isso também é muito comum, né, acontecer. Então, veja a importância que tem o método. E também uma outra área que você pode atuar tranquilamente é saúde mental no trabalho, e que está em alta, né? Eu não preciso nem ficar aqui justificando, falando para você, né? Porque assim, e dentro de saúde mental no trabalho, você trabalha com várias outras abordagens e temas, né? Como, por exemplo, assédios no trabalho, que está extremamente em altos índices de assédios no trabalho, uma coisa absurda, assim, o que a gente verifica em termos de informações, de pesquisas, né, no que diz respeito a esse tema. Um outro tema que está muito em alta também dentro desse escopo aí da saúde mental no trabalho é o burnout. O burnout, ele tornou-se doença ocupacional, né, doença do trabalho, você sabe disso, né, o ano passado, em janeiro, ele foi incluído no CID-11. Ele já estava no CID-11, mas ele estava no CID-11 como uma doença relacionada ao trabalho. Desculpa, no CID-10. No CID-11, ele entra, né, como uma doença que é relacionada, que é causada pelo trabalho, entra como uma doença ocupacional. Quando acontece isso, né, que entra no CID-11, o que acontece? As empresas aumentam os riscos financeiros para a empresa, trabalhistas, reputacionais, e as empresas começam a se mexer para poder prevenir o burnout, assim como em relação aos assédios. Para você ter uma ideia sobre assédios no trabalho, em 2022, ou seja, o ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho, ele registrou na Justiça do Trabalho 77.500 novos processos por assédio moral. Pensa, 77.500 processos por assédio moral na Justiça do Trabalho, isso ano passado. E também 4.500 processos por assédio sexual. O que nós temos a ver com isso? Né? Nós, psicólogos, o que eu tenho a ver com isso, Ana Silvia? Como que eu, na consultoria, vou trabalhar com assédios, né? Na prevenção, na orientação. Porque tanto quem é assediado precisa de um suporte, de um apoio, quanto quem faz o assédio também precisa. Essas duas partes precisam de orientação, de informação. E aí as empresas precisam cada vez mais ter uma cultura anti-assédio, né? Tanto que a Lei 14.457, de setembro do ano passado, já começa a falar para as empresas, né, que tem CIPA, que tem Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, olha, a CIPA vai ser responsável por monitorar a questão de assédios, por investigar a questão de assédios. Então, a própria federação, o próprio Estado já começa a falar para as empresas, olha, vocês precisam cuidar disso, porque está observando o que está acontecendo, né? Para você ter uma ideia, né, esses números que eu falei para você foram do ano passado. Nesse ano, no primeiro semestre, ainda falando sobre assédios, 6.309 denúncias de assédio moral foram feitas no Ministério Público. Veja, só no primeiro semestre, denúncias, agora que eu não estou falando de ações trabalhistas, né? Antes eu falei de ações trabalhistas. Denúncias, foi, né, junto ao Ministério Público do Trabalho, houve denúncia de assédio moral, 6.309. E de assédio sexual, 682 denúncias.
É muita coisa. E se a empresa não fizer nada, por quê? Os trabalhadores começam a ficar cada vez mais conscientes, começam a se posicionar, começam a saber, né, pelas informações que recebem, que tem um canal para poder denunciar, e as empresas precisam fazer o quê? Trabalhar com informação, com prevenção. E mesmo estando dentro do escopo da saúde mental no trabalho, tem ações que nós trabalhamos para prevenir o assédio que são lá do desenvolvimento humano e organizacional. Então, essas duas áreas que eu falo para você que eu trabalho, né, que está no meu portfólio, desenvolvimento humano e organizacional e saúde mental no trabalho, são áreas que se convergem, elas não são distintas, sabe? Tem muitas atividades que nós vamos convergindo, que a gente vai trabalhando junto, então você faz orientação, faz prevenção, né, com palestra, com workshop, com rodas de conversa, com clínicas do trabalho, você faz daí suporte, enfim, né? Então, eu estou falando para você aqui desse contexto, né, para te dizer assim, não tenha dúvidas que não tenha trabalho para você se você começar na consultoria, você não pode ter essa dúvidas, né? Eu tenho colocado aqui, principalmente no Instagram, alguns conteúdos mostrando, inclusive, as minhas notas fiscais para você ver que o que eu estou falando, que é possível fazer R$ 10.000 na consultoria por mês, eu estou provando para você, né? Estou mostrando lá, estou pondo a nota fiscal. Se você não viu ainda, vai lá no meu feed, no Instagram, no Piscinas Empresas, se você está aqui no Facebook ou no YouTube, né? Você pode ir lá no Instagram e vai ver esses Reels que eu postei essa semana.